capítulo de número 3. Vamos ler do versículo de número 4 ao versículo de número 10, tema arrependimento. Jonas 3. Vamos ler do 4. Vamos ler do 4 até o 10, Jonas 3, 4 a 10, tema arrependimento. Todo mundo já abriu, menos o pastor, né? Jonas 3, verso 4 ao verso de número 10, tema arrependimento, continuando a pregação expositiva do livro de Jonas. Bem, vamos à leitura da palavra de Deus com temor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e se assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive o mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mal, frutos de arrependimento. Você lembra da palavra inicial? Amém? Do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Vamos ao Pai em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, fala conosco nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, enche-nos do teu Espírito. Porque se seu Espírito falar, ó Deus, Espírito Santo, falar ao coração do seu povo, haverá mudança. Não é o pastor, não é o profeta, não é esse ou aquele, mas é Deus que salva. Somos apenas instrumentos, aleluia, nas tuas mãos. Fala conosco. Fala conosco, Senhor, porque hoje é o dia da sua salvação, um dia propício. Quando o Senhor fala, aleluia, e nos envolve, aleluia, com a tua palavra, é o dia pelo qual nós devemos, aleluia, voltar as nossas faces para ti, que se voltou para nós, buscarmos socorro em tempo oportuno. Buscar a ti, o teu perdão, a tua misericórdia, buscar aquele que pode nos salvar, porque só o Senhor pode. Na pessoa de Cristo, nós temos livre acesso a ti. Fala conosco, Senhor, e haverá arrependimento. Converte-nos, Senhor, e seremos convertidos. Livra-nos, Senhor, do mal que está no mundo, mas também do mal que habita em nosso coração. Tira de nós, Senhor, em nome do Senhor Jesus, toda a autojustiça. Tira de nós, Senhor, todo pecado. Tira de nós, Senhor, aleluia, toda inveja. Que a tua mão poderosa possa estar sobre nós. Que o Senhor possa nos conduzir, aleluia, em triunfo, à morada eterna, ao descanso que nos espera. Pai querido, Pai amado, eu te agradeço.
Te agradeço por estar aqui nessa noite, eu te agradeço pela vida dos irmãos que aqui estão. Peço que o Senhor guarde e proteja os irmãos que não puderam vir. Ó Deus de maravilhas, Deus bom, abençoa os nossos governantes, ajuda-nos, Senhor, nesse momento difícil. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Podemos sentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, quando há avivamento, né, as pessoas gostam de usar essa palavra, avivamento. Há duas grandes características que acontecem em um avivamento. Amém? Duas características quando há um agir de Deus. Amém? Gosto mais de usar o agir de Deus. Amém? Que é a palavra avivamento. Mas, amém? No caso dos ninivitas, realmente era um avivamento. Amém? Às vezes eu falo assim, porque às vezes as pessoas querem usar avivamento para dentro da igreja. E aí, avivamento quer dizer que eles estavam mortos. Amém? Sim, há júnior dentro da igreja, mas a princípio uma igreja tem pessoas salvas, a princípio. Né? Mas verdadeiramente duas grandes características quando há um avivamento, quando há um agir de Deus salvando pessoas. Primeiro, a pregação fiel da palavra de Deus. Se há avivamento, a palavra de Deus está sendo pregada fielmente. Porque se não tiver, não é avivamento. É movimento. Né? É movimento humano, mas não é avivamento. E o segundo, por causa da pregação fiel da palavra de Deus, um grande senso de culpa. Ou seja, as pessoas alcançadas por graça, pela pregação da palavra fiel, pelo amor de Deus, sabem que são o quê? Pecadores. Que merecem o castigo, a punição de Deus. É isso que acontece no avivamento. A palavra de Deus é pregada fielmente. E as pessoas que ouvem com o coração, não somente com o ouvido, são alcançadas por graça. Aleluia? Pelo amor de Deus. Caem na real, se é que podemos dizer assim. E percebem o quanto são merecedoras do castigo de Deus que virá. E a única alternativa, em meio a um avivamento, de alguém que chega a essa conclusão, que tem o seu coração desnudado por Deus, não há mais desculpas, não há mais evasivas, não há para onde correr, amém? Que essa pessoa consegue ver claramente o quanto ela é culpada diante de Deus. Não há outra alternativa para uma pessoa que chega nesse ponto que não seja se voltar para Deus pedindo por misericórdia. Isso é avivamento. Ela consegue somente voltar para Deus. Se é Deus que vai me castigar, eu tenho que buscar a Ele por misericórdia. Abre lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4. Vamos ler bastante esse texto hoje. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Versículo 2. Diz bem assim: pelo que tendo este ministério, Paulo era um pregador como Jonas, né? Ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Ou seja, não adulterar a palavra de Deus. Amém? Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Paulo pregava o quê? A verdade. E essa verdade, quando era pregada, acontecia o quê? Atingia a consciência dos homens. Amém? O que é pregação? O que é pregar? É expor a consciência das pessoas à palavra de Deus. É isso que Paulo está falando aqui. Quando você prega, você está levando, mostrando a consciência das pessoas à palavra de Deus, à vontade de Deus.
A palavra é a espada de dois gumes que nós já estudamos lá em Hebreus. E é no poder do Espírito Santo que essa espada de dois gumes, a palavra de Deus, fere a consciência, levando ao desespero da culpa, levando as pessoas a buscar por socorro, levando as pessoas ao arrependimento verdadeiro. É isso. É quando você prega a palavra de Deus, a espada de dois gumes, que o Espírito Santo mostra quantas pessoas são pecadoras na sua consciência e que elas precisam pedir por socorro. E é na palavra de Deus que há verdadeiramente arrependimento, ou verdadeiro arrependimento. Quando a consciência do homem é atingida pela palavra de Deus, as desculpas para continuar pecando caem por terra. Eu peco por causa disso. Eu peco porque minha mãe fez isso comigo. Eu peco por meu pai. Eu peco por causa da sociedade. Eu peco porque eu necessito. Não. Quando verdadeiramente a palavra de Deus alcança a nossa consciência, as desculpas caem por terra. Não há mais para onde correr, senão para o próprio Deus, pedindo por misericórdia. Olhe para os ninivitas, irmãos. Uma cidade, como muitas cidades que nós conhecemos nos dias de hoje, não é? É claro, ela era uma cidade do passado, não tinha modernidade hoje em dia, mas era uma cidade, como muitas que já teve nesse mundo que Deus criou. Amém? Como muitas que nós vemos, Mogi das Cruzes, onde estamos aqui, quem ouviu o áudio, a cidade onde você mora aí, qual a sua rotina diária? Você não acorda de manhã, as pessoas não vão pegar o ônibus, trabalhar e tudo mais. Assim, né? Toda cidade tem o seu agir, tem cidades que é pequenas, cidades grandes, mas é a sua rotina, amém? Mas essa cidade, esse povo, era o quê? Um povo pecador, mas eles tinham a sua rotina, eles acordavam todo dia, faziam aquilo. Mas esse povo é um povo pecador, que vivia na prática da impiedade, que é o que Jonas fala, se você voltar lá, no começo do seu livro. Amém? Eles tinham a rotina deles, eles acordavam, tomavam café, iam trabalhar, voltavam, iam para o campo, né? Trabalhar na roça, iam fazer seus artesanatos, era uma cidade, amém? Pagavam seus impostos, mas essa cidade, com essa rotina, como qualquer outra cidade, esse povo era um povo pecador, que vivia na prática de impiedade. Jonas fala isso, Deus fala isso através do profeta Jonas, logo no começo do seu livro. Jonas 1:2, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, é uma grande cidade, não era pequena, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Essa malícia aí, falada no capítulo de número 2, é mais focada lá no capítulo de número 2. O que significava essa malícia deles? Bem, a malícia aí é iniquidade e violência. Jonas 3:8 vai falar isso, né? Vamos ler de novo? Versículo de número 9. Mas sejam cobertos de pano de saco, tantos os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Então essa malícia que Deus cita lá, quando mandando Jonas clamar contra eles, amém? O rei já, vendo a sua culpa, fala, cada um vai se converter da sua violência. Então a malícia ali era um povo violento, um povo ímpio, um povo que adorava deuses estranhos, um povo que não conhecia o Deus verdadeiro, e eles eram violentos. Então a rotina deles era uma rotina de violência, uma rotina de destruição, uma rotina de engano. Mas para eles era o quê? Normal, fazia parte da rotina. É normal para nós sermos assim, ímpios, violentos. Não havia culpa nenhuma. Nós somos ninivitas, nós somos isso. Nós somos brasileiros, nós somos isso. Normal. Agora preste atenção. Ser iníquo, ser violento, como já falamos, era normal para eles. Eles não viam mal nenhum nisso. Irmãos,
Às vezes você olha para uma pessoa assim, você fica revoltado. Como é que a pessoa pode fazer isso? É normal para ela. Ela não tem Deus. É normal. Era normal para eles. Até que Jonas começou a pregar. Então, por graça soberana, perceberam o quanto eles eram o quê? Maus. Que aquilo que para eles era normal, era o quê? Abominação diante de Deus. Como eram maus os seus caminhos. Os caminhos que eles estavam seguindo. Com a pregação de Jonas. Olha lá em 2 Coríntios de novo. Capítulo de número 4. Volte. Quando Jonas começou a pregar, aquilo que para eles era normal, eles perceberam que eram maus caminhos, não era correto. Que eles eram violentos, perversos e praticavam a iniquidade. 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 4, agora leio 3 e 4. Mas se o nosso evangelho, preste atenção nisso aqui, irmãos. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Preste atenção, irmãos. Que coisa linda que Paulo fala aqui. Paulo fala até o versículo 2 que o evangelho, a palavra de Deus, fere a consciência dos homens. E aí ele fala, se o nosso evangelho, ou seja, o evangelho que ele pregava, que era o evangelho de Cristo, ainda não tocou na consciência de alguém, é porque eles vão se perder. Presta atenção. O evangelho é poderoso em si mesmo. Amém? Independe de técnicas, de homens, ou de técnicas humanas. Independe da capacidade de quem prega. Amém? O evangelho é por si só poderoso, ele não depende de técnicas. O quão maldoso, o quão pecaminoso é essa geração de igrejas, se é que podemos dizer assim, de pregadores malignos. Não, como é que a gente vai fazer para encher a igreja? Isso é maligno. É o mesmo que dizer Deus não é poderoso para salvar. Independe da capacidade de quem prega. Se ele é poderoso em si mesmo, pastor, por que a maioria não quer dar ouvidos, não se converte, não é regenerado então, se o evangelho é tão poderoso? Porque milhares de evangélicos, não estou falando somente do mundo não, neste país vivem na prática da iniquidade e da violência como os ninivitas viviam, ou não é verdade? Por quê? Se o evangelho é tão poderoso, por que o mundo não se converte e se regenera? Por que muitos que se dizem evangélicos continuam do mesmo jeito que viviam quando viviam no mundo? A única coisa que eles fazem é bater cartão na igreja. Por quê? É porque esses irmãos vão se perder. É isso que Paulo está falando. Simples. Como o evangelho é simples, né? Se o nosso evangelho, se o evangelho da glória de Cristo ainda não mudou uma pessoa, ainda não levou essa pessoa a perceber o quanto ela está correndo perigo e ela buscar a misericórdia do Senhor, é porque ela vai se perder. Os ninivitas não conheciam o Deus vivo, o Deus de Jonas, mas ao ouvir a pregação de Jonas, os seus corações foram iluminados. Era um povo totalmente alheio ao pacto da graça, totalmente estranho. Por isso Jonas não queria pregar, porque Jonas sabia que Deus é o quê? No capítulo 4 nós vamos começar a estudar isso, que Deus ia salvar eles. E aí qual é a vergonha de Jonas? O nosso povo tem tudo. O nosso povo ouve o evangelho todo dia, tem todo o sacrifício.
E nós não nos convertemos e o Senhor converteu esse povo. Quando eles ouviram a pregação de Jonas, os seus corações foram iluminados pela luz do conhecimento de Deus. E um alerta, uma sirene de perigo começou a soar dentro do coração deles. Foi isso que aconteceu. Eles estavam tranquilos, vivendo sua vida de violência, de iniquidade, de paganismo, de tudo que é contrário a Deus. De repente eles ouvem: em 40 dias Deus vai subverter essa coisa, vai destruir essa cidade. A ação do Espírito Santo veio sobre eles e despertou na consciência deles: nós vamos morrer. A sua violência, a impiedade que eles praticaram, que eram coisas normais para eles, passou a ser, e eles perceberam, coisas terríveis, que Deus abomina, que Deus odeia. E mais do que isso, que Deus odiava todos que praticavam essas coisas. O julgamento, o juízo de Deus estava sobre eles. Eles entenderam isso. E eles então vão buscar a Deus por misericórdia. Como por misericórdia buscou o publicano. Não é disso que Jesus fala. Vou repetir. O julgamento, o juízo de Deus estava sobre eles. E eles então vão buscar a Deus por misericórdia, como por misericórdia buscou o publicano. Lucas 18, 13. Sem desculpas. Não tem para onde correr. Amém? Diz assim. E aqui eu vou ler o versículo 12 para a gente entender uma coisa aqui. Eles jejuaram, não jejuaram? Não tem a ver com jejum. Vou ler tudo para vocês entenderem. Amém? Não é o que você faz. É Deus falando ao seu coração, que vai levar você a fazer alguma coisa. Vou ler tudo. Vou ler do versículo 9. Propôs também esta parábola, e alguns que confiavam em si mesmos, você consideraram injustos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, como os demais homens, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Ó, ele fazia algo que os ninivitas fizeram: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto é. Coisa bonita, hein? Que maravilha, hein? Que coisa, hein? Aí o 13 fala bem assim: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O publicano entendeu que nada que ele fizesse adiantaria, nada que eu pudesse fazer. Então ele clama por quê? Por misericórdia. E Jesus fala: digo-vos que este publicano desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado. Ou seja, o que é se humilhar? É jejuar? Não. Se humilhar é correr em direção a Deus. Os ninivitas jejuaram, se foram e se cobriram de panos de sol como expressão daquilo que estava dentro do coração deles. Não é o externo, mas é o que muda o interno. É o interno que faz a gente agir no externo. Ou seja, irmãos, tanto no caso do publicano como dos ninivitas ou de qualquer salvo, não há nada que possa livrar alguém. Não há nada que possa livrar alguém que pelo Evangelho tem um real senso de culpa. Não é um senso de culpa porque ele feriu a lei dos homens e viu que é culpado. Quando a pessoa ouve o Evangelho
E o senso de culpa bate a porta, a sirene desperta. Não há pra onde correr. Não há desculpas, não há evasivas, não há o colocar a culpa em alguém. Quando o Evangelho nos alcança, quando a palavra de Deus desnuda o nosso coração, a única coisa que vai acontecer conosco é: eu sou culpado diante de Deus, então somente Deus pode me perdoar. Ponto. Isso é salvação real. Eu sou culpado, então somente Deus pode me salvar. Não é o que a gente viu no Catecismo de Heidelberg? Não é Nossa Senhora, não é São Pedro, não é São João, não é ninguém, é somente Cristo. Não há para onde escapar. Preste atenção. O problema da raça humana caída, o problema da nossa nação Brasil, o problema da maioria esmagadora dos cristãos, entre aspas, nos nossos dias, é que eles não acreditam no castigo de Deus, por incrível que pareça. Caíram na mentira de Satanás. A maioria dos crentes hoje em dia não acredita que Deus vai castigar. Não acredita no inferno. É só vida boa, é só coach, é só paraíso na terra. E Deus no final vai nos perdoar. Não confessam que são universalistas com a sua boca, mas no coração são universalistas até demais. Caíram no engano, na mentira da serpente. Porque o que a serpente fez? O que Satanás fez desde o princípio? Mostrar e mentir, dizer: Deus não vai matar vocês. Não é isso? O grande problema da raça humana, dos cristãos, entre aspas, dos evangélicos dos dias de hoje da nossa nação, é achar que Deus não pune pecado, que o lago de fogo não é real. Caíram na mentira de Satanás. Gênesis capítulo de número 3. Versículo de número 1. Aqui Satanás vai começar a falar na história da humanidade, não é? É o que ele fala, é isso que ele fala. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Ele fez uma pergunta. A mulher sabia. Amém? Ela fala assim: respondeu a mulher: do fruto das árvores. E Adão ali do lado, né? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha aí, Deus vai nos matar. E aí veio a mentira de Satanás. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. E eles acreditaram. Não é isso? Vocês não vão morrer. Deus não vai punir vocês, não. E a gente sabe o que aconteceu. Deus puniu. E esse mundo está amaldiçoado. Se não fosse a graça de Deus falando para a serpente para salvar Adão e todos os eleitos: eu darei inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Ele, descendente da mulher, vai pisar a tua cabeça. E você esmagar, vai morder no calcanhar. Caça sobre mim. Nós estaremos todos perdidos. Irmãos, naquele dia, no grande dia do Senhor, esses que hoje acham que Deus não vai punir, terão uma grande surpresa. Porque naquele dia eles vão clamar por misericórdia, mas não haverá mais misericórdia naquele grande dia. Nunca se esqueça, irmãos. O Evangelho está encoberto. Como é que Paulo fala? Para os que se eles zombam, eles criticam, eles odeiam. Uma sociedade mundana nunca irá mudar se o Evangelho não for revelado a ela, no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, não pense que esse país aqui vai mudar com leis humanas. Amém? Não pense. Vamos falar só do Brasil. Não pense que isso aqui vai mudar. Não vai continuar a mesma coisa. Amém?
Não pense se a gente colocar um pastor presidente lá vai mudar alguma coisa. Não vai. Se há e houver alguma mudança, é pela pregação e a ação do Espírito Santo. Não há como. A gente parece estar confundindo poucas coisas nos dias de hoje. Nós não mudamos a sociedade impondo leis. É Deus que muda o coração do homem e automaticamente muda a sociedade. Então, o que cabe a nós, pastor? Influenciar, sim, a cultura pela pregação do Evangelho. Mas é Deus que muda. Por isso o profeta Isaías diz, não é? Olha lá em Isaías 55, o Evangelho está encoberto para os que se perdem. Mas Isaías fala assim para nós, a igreja: não perca tempo. Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em... Irmãos, a gente tem falado isso lá no escrito de Hebreus. Qual é o dia da salvação? Hoje. É o dia da sua convocação. Arrependei-vos, pois haverá um dia que ele, Deus, estará longe demais para ser buscado. Haverá um grande dia que não há mais como buscar a Deus. Está vendo o privilégio, irmão, de você ouvir o Evangelho? Não desse miserável que está falando aqui com vocês, mas de você ouvir o Evangelho. Buscai o Senhor enquanto é tempo, porque haverá um dia que o Senhor estará longe demais para ser buscado. 2 Coríntios capítulo 4, volte lá de novo. A palavra de Deus fere a consciência dos homens, dos eleitos, mas o Evangelho está encoberto. Se a consciência de algum homem não está sendo ferida, o Evangelho é poderoso para ferir, é porque esses vão se perder. São para os que se perdem que o Evangelho está encoberto. 2 Coríntios capítulo de número 4, agora vamos ler versículo 4 ao 6. 2 Coríntios 4, do 4 ao 6. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Que coisa linda, né? O olho dos ninivitas, ou os olhos dos ninivitas, os olhos de todo homem e mulheres que se converteram no passado, irmãos, os olhos aqui nessa noite, que foram iluminados pelo Espírito Santo de cada um de nós aqui, amém? Foi através do quê? Do Evangelho. Sem o Evangelho não há luz, sem o Evangelho não há conhecimento, não há sabedoria de Deus. Então, duas coisas do Evangelho. O Evangelho trabalha assim, com dois movimentos na vida das pessoas: medo antes da glória, tristeza antes da alegria, ira antes da paz, juízo antes da firmeza. É assim o Evangelho. Quer ver um falso profeta? É falar que o Evangelho vai resolver o seu problema de casamento, o seu Evangelho vai resolver o seu problema de desemprego. O Evangelho não é isso. Isso está longe de ser Evangelho. É anátema. Venha para a igreja resolver seus problemas. Isso não é Evangelho. Nunca foi, nunca será. O Evangelho, ele traz medo antes da glória. O Evangelho gera tristeza antes de nos dar alegria. O Evangelho traz ira de Deus sobre nós antes que haja paz.
Ele traz o juízo antes da filiação. Esse é o agir do verdadeiro evangelho no coração de cada leito, de cada filho de Deus. É assim que o evangelho age. Preste atenção, irmãos. Nunca ore, irmãos, nunca ore. Estou falando isso aqui dando um tiro no pé, hein? Nunca ore para que o pastor pregue bem. Eu pregue bem. A questão não é eu pregar bem. Que eu pregue mal, que eu fale o português errado, ou seja, todo torto. Ore para que Deus, Espírito Santo, fale ao coração de cada um de nós, tanto o meu como o de vocês. Porque se Deus, Espírito Santo, falar, com certeza seremos transformados. Mas se eu falar, quem convence? Espírito Santo. Não é Jonas, é Deus. Não é Paulo, é Deus. Não é Eric, é Deus. Ore para que o Espírito Santo, eu creio que os irmãos aqui oram, né? Antes de vir para o culto, creio, não sei se é prática dos irmãos. Fala conosco, Deus. É isso mesmo. Fale conosco através do pastor Eric. Não. Fale conosco através da tua palavra. Que o Espírito Santo possa nos levar ao pó e à cinza, como fez com os ninivitas. Irmãos, como está a sua vida diante de Deus? Olhe para Jonas e os ninivitas. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a nossa vida diante de Deus? Porque Jonas, ele veio de uma nação que ouvia a palavra de Deus a todo momento. Deus levantava profetas. Jonas é contemporâneo de Elias. Eliseu um pouquinho. Eles estavam ali, era povo de Deus, entre aspas, a igreja do Antigo Testamento, o reino do norte. E o que ele viu? Deus abençoando aqueles reis inimigos, que a gente já viu no começo da carta, que Jonas já havia profetizado para o seu povo, e tinha profetizado o quê? Vitória nas guerras. E aconteceu, mesmo eles estando em pecado. Mas Jonas, você acha que Jonas estava alegre com vitórias em guerra com o povo em pecado? Ele como homem de Deus? Como justo diante de Deus? Com certeza não. Mas os ninivitas, sem conhecer a Deus, uma única pregação, foram alcançados. Como está a nossa vida? Ouvimos a palavra todo domingo, toda sexta-feira. Temos acesso à internet, à pregação de Paul Washer, John MacArthur e todo aí, homem de Deus mesmo, né? Até que se prova o contrário. Temos acesso, ouvimos. Somos batizados, participamos da ceia do Senhor, né? Acabamos de participar do domingo passado. Nós continuamos a viver na iniquidade. O que adianta? Não, irmãos, isso não pode, isso não deve acontecer. Que Deus, nosso Deus, tenha misericórdia de mim e de todos nós aqui nessa noite. Paulo nos lembra muito bem sobre isso. Romanos capítulo de número 6. Romanos 6. Não adianta, irmão, nós olhar para a sociedade e falar assim, olha como eles são pecadores, se nós fazemos as mesmas coisas. Eles mesmos vão apontar. Não adianta. Romanos 6, do 1 ao 4. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça de Deus abundante? De modo nenhum. Resposta firme, forte de Paulo. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, porque para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados, aleluia, na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também
andemos nós em novidade de vida. Que novidade de vida é essa? É só juntar os textos, né? Pare de pecar. O que você fazia antes, pare de fazer. Não, mas eu vou ser salvo no final. Você fala, de Satanás. Não, vocês não vão morrer. Pode pecar, pode quebrar o mandamento. Não preste a boca para o inimigo. Se agarre com Deus. Porque ele é rico, buscai o Senhor e como se pode achar. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 7. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. 2 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10. 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento, ou seja, a tristeza que vem da parte de Deus através do quê? Pregação do Evangelho. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para salvar. Tem muita gente arrependida nesse mundo aí, mas não é para se salvar. Quando vem do Evangelho, da parte de Deus. Porque o próprio texto vai falar que a tristeza do mundo, não adianta, vou continuar aqui, porque porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz o quê? Morte. A tristeza que o Evangelho causa, que Deus produz através da pregação do Evangelho, produz o quê? O verdadeiro arrependimento para a salvação. Jonas capítulo 3, versículo de número 5. Foi isso que aconteceu com eles, com os ninivitas. Houve uma tristeza da cidade toda, da nação toda. Gerou neles o quê? Tristeza pelos seus pecados. Como eles podem ser tão maus diante de Deus? Então, isso levou eles ao arrependimento. Capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus. Fé, bem? Fé. E proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Preste atenção que a gente ainda vai se aprofundar. Mas o texto é claro. Eles creram em Deus após Jonas pregar. Juízo. Fé e arrependimento. Não é arrependimento e depois fé. Claro isso aí, né? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Os ninivitas creram. E creram porque eram o quê? Eleitos. Pois a fé é dom de Deus. E essa fé no Evangelho, preste bem atenção, irmãos, que fique bem claro, foi aquela geração. Porque a geração seguinte foi a que destruiu o reino do norte. Já tinha passado, não eram mais eleitos. Amém? Os ninivitas, aquela geração que Jonas pregou, aquela cidade, eles creram porque eram eleitos. E essa fé no Evangelho, no juízo de Deus, os levou a uma tristeza. Tristeza que veio da parte de Deus contra o estado lastimável em que se encontrava. Presta atenção. O Evangelho é uma boa notícia, sim, a própria palavra de Deus. A própria palavra Evangelho significa boas novas. É uma boa notícia. Mas o Evangelho também é incômodo ao pecado e àquele que pratica o pecado. É por isso que o mundo não quer ouvir o Evangelho. Porque ele incomoda. O Evangelho, quando ele é pregado, ele vai incomodar o nosso coração. Ele vai incomodar o pecador mundano. Ele vai incomodar os montes. O Evangelho, ele é duro, no sentido, ele é boa nova, mas ele, no coração, ele é algo, nosso coração, coração de pedra. O que fala o profeta? Ele transformará o nosso coração de pedra em coração de carne. Mas nós somos tão maus, irmãos, tão maus,
que o impacto é forte demais. Por isso que Jeremias fala no capítulo 23, 29. Quando realmente o Evangelho toca no nosso mais íntimo, juntas e medulas, como diz, né? Aleluia, o escritor de Hebreus. O negócio não é brincadeira, não, dentro do coração de um homem regenerado. Por isso que Jeremias fala bem assim, 23, 29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Não. Fogo. Fogo faz o quê, irmãos? A gente já falou de fogo no começo da palavra, né? No começo do culto, né? Mas fogo destrói, né? Fogo destrói. Destrói o quê? O ego. Destrói a nossa vontade. Essa é a palavra de Deus. É um martelo. Já tentou quebrar alguma coisa com martelo? É máquina, né? Assim, é caramba. É choque. É atrito. Mas isso que a palavra de Deus faz. Amém? Quando os caminhos maus do homem são desnudados pelo Evangelho, o que o homem vê é apenas o castigo de Deus. Repetir, quando os caminhos maus dos homens são desnudados pelo Evangelho, o que ele vai ver é apenas o castigo de Deus. Quando descobrimos que tudo aquilo que para nós não era pecado, é nojento diante de Deus. Deus odeia. Quando isso acontece, o sofrimento, a tristeza irá tomar conta de nós como tomou conta dos líderes. E por que isso acontece, pastor? Porque percebemos, pelo Evangelho, o real perigo que corremos. O perigo real de se colocar diante de um Deus santo, 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 como pecadores. O que acontece quando você coloca um pecador diante de um Deus santo, santo, santo? Isaías sabe o que acontece. Você vai ser o quê? Destruído. Não há como escapar. Como um pecador vai subsistir diante de um Deus que é santo, santo, santo? Isaías, quando se colocou ali diante do Senhor, ele falou: estou destruído, vou perecer. Quem nos salva da ira de Deus? Jesus Cristo nos salva da ira de Deus. É Ele que nos salva. Se eu, irmãos, não falar isso na igreja, eu estou sendo um péssimo pastor. Jesus Cristo veio nos salvar do quê? Do nosso casamento falido? Dos nossos problemas sentimentais? Da nossa falta de desemprego? Jesus Cristo veio nos salvar da ira de Deus contra miseráveis pecadores culpados. Se eu, como pregador, nego isso e não falo, eu estou sendo um péssimo pregador. Eu estou sendo bonzinho com essa palavra, péssimo pregador. Estou sendo um herege. Se você, irmão, não fala isso quando evangeliza, você estará sendo negligente com a palavra de Deus. Porque Jesus veio nos salvar da ira de Deus que virá. Mas Deus é amor, pastor. É isso que as pessoas falam ali. Deus é amor. Não, eu não nego isso, porque a palavra de Deus diz: Deus é amor. Mas a palavra também diz que Ele é fogo consumidor. O verdadeiro amor, irmãos, é avisar do perigo em que a pessoa se encontra. Esse é o verdadeiro amor.
Irmã Rosana pode falar, mas vocês vão ser pais ainda. Você tem uma criança pequena. A criança vai atravessar a rua, sem noção nenhuma, achando que é tudo normal, não é isso? Um exemplo bem bom, tá? O pai vai ficar quieto? O pai vai falar, menino, não atravessa a rua não, aí é perigoso. Vai começar assim, né? Pelo menos isso, né? Mas a criança vai e teima, né? O que o pai vai falar? Vai chegar uma hora e teima de novo. O pai vai chegar, vai pegar no braço e vai falar assim, você vai morrer. O carro vai vir e vai te matar. A criança vai olhar. Isso é amor. Porque eu não quero ver o meu filho morrer atropelado. Ah, não. Faz o que você quiser. Seja livre. Deus vai livrar. É assim que o pai faz? Não, meu filho pode atravessar porque eu sei que Deus, no final, vai livrar ele do carro. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Isso não é fé. Amém? O que é fé? É avisar. Aquele que eu amo, aquele que eu não conheço, avisar. Você está em perigo. A ira de Deus está vindo. Jesus fala isso, João 3,36. Isso é amor. João Batista chegou em Jesus, Nicodemo chegou em Jesus, bajulando Jesus. Os milagres que você faz, só Deus, realmente só o enviado de Deus pode fazer. Jesus não se deixou bajular. É necessário você nascer de novo. Não vem me bajular, não. É necessário você nascer de novo. Mas como que eu vou nascer? É necessário você nascer de novo. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai ver e nem vai entrar no reino de Deus. E Jesus termina no final. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem nos salva da ira de Deus? Jesus. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Arrependei-vos, irmãos, e crede no Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de todos nós aqui nesta noite. Lembre-se, isso é muito importante. Nunca, eu já citei, só estamos avançando um pouquinho. Nunca é arrependimento para depois ter fé, mas sim fé e arrependimento conjuntamente. Isso é uma verdadeira conversão. Eu preciso me arrepender para depois ter fé. Não é isso. É fé junto, conjuntamente com arrependimento. É isso que acontece. Jonas 3,5. Volte lá para o texto. Jonas 3,5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiu de panos de saco desde o maior até o menor. O verdadeiro arrependimento traz vida, acompanhada pela fé, ou junto com a fé. O arrependimento não traz fé, não é arrependimento seu que vai trazer fé, isso é antibíblico, amém? Mas conjuntamente com a fé salvadora, trabalha na mudança do caráter e na vida do eleito. Vou repetir. O arrependimento não traz fé, mas conjuntamente com a fé, porque sem fé é arrependimento do mundo, não é arrependimento para a salvação. Amém? Estamos falando de salvação. Então, o arrependimento não traz fé, mas conjuntamente com a fé salvadora, trabalha na mudança de caráter e vida dos eleitos. Jonas 3,9, versículo de número 9. Olha que coisa. O rei clama, né? Fala bem assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Interessantíssimo esse texto, né? A fala do rei, né? Porque a fé, dom de Deus, ela é perfeita. Quem é imperfeito? Nós que recebemos. Então você vai ver que a fé, então eu estou falando isso para os irmãos entenderem. A fé do Ninivitas, verdadeiramente, você olhando para esse falar do rei, né? Quem sabe ele se arrependerá, né? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. Então você percebe com essa fala que a fé dos ninivitas verdadeiramente não era uma fé madura.
porque eles ainda eram crianças. Eles só tinham ouvido falar, essa cidade vai ser destruída daqui a 40 dias. Então, entra aí, quem sabe, não é uma fé madura, bem? Quem sabe? Ou uma fé forte, né? Robusta, mas com certeza era a fé de Deus, com certeza. Eles compreenderam perfeitamente pelo Espírito Santo o que Jonas pregou. Olha o que ele fala: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua. Eles entenderam perfeitamente. Porque eu acabei de falar para vocês têm que falar o que para as pessoas aí? A ira de Deus está vindo. Sabe quantos vão ouvir? Sabe quantos vão se arrepender? O Evangelho está encoberto. E se está encoberto é para os que sim, mas a verdadeira fé desnuda, mostra a realidade. Há uma ira, há um Deus irado e Ele vai castigar. Eles entenderam, apesar da fé deles não ser robusta, não ser madura, eles entenderam perfeitamente: Deus está irado conosco e nós vamos morrer. A mentira de Satanás caiu por terra. A verdade de Deus veio. Ira e graça, é isso que acontece. Quando o Evangelho é proclamado, tanto a ira como a graça de Deus é percebida por aquele que é alvo. Glória a Deus. Quando alguém é alvo do amor de Deus, da graça de Deus, da fé, dom de Deus, ele perceberá tanto a ira como a graça de Deus. O que eles entenderam, irmãos, e isso é lindo, é que se o Deus vivo mandou aquele judeu para anunciar isso a eles, é porque no final Deus é o quê? Bom. É isso que eles entenderam. Porque Deus poderia destruir eles sem mandar ninguém. Não é verdade? Quantos povos morreram? Foram destruídos, todos estão no inferno e nunca ouviram ouvir de Jesus. Nunca ouviram falar do juízo de Deus, do Deus verdadeiro. Mas o que os ninivitas entenderam por fé é que, apesar dele estar falando que nós vamos ser destruídos, se ele veio, há possibilidade de salvação. Esse Deus é bom, Ele está nos avisando. E que coisa maravilhosa que isso aqui tem no texto, porque nós já vimos no texto a conversão de outros pagãos, de outros gentios, que eram os marinheiros. Mas os marinheiros viram alguma coisa, né? Eles viram uma terrível tempestade. E ficaram também com medo da ira de Deus de morrer. Se converteram. Mas aqui não houve nada, tudo em paz, é somente pregação da palavra. Deus está mostrando que Ele pode usar um milagre para levar a pessoa ao Evangelho. Está vendo, irmãos? Deus trabalha, mas no final sempre será o. Mas muitos não vão ver nada, não vão ver nada de sobrenatural, não vão ver nada, mas vão ver apenas o poder soberano de Deus. Eles não viram nada, eles só viram um homem caminhando com pressa. Vocês vão ser destruídos daqui a 40 dias. Um agir poderoso de Deus, que levou eles a compreender: esse Deus é bom, Ele está nos avisando antes que venha a destruição. Vamos nos arrepender, vamos buscar a Ele, clamar fortemente por misericórdia, e talvez Ele se arrependa do mal que vamos fazer. Olha para Jonas, versículos 6 ao 9. Olha que coisa linda. Porque a notícia começou no povo e chegou aos ouvidos de quem? Do rei. O rei, pelo que dá a entender no texto, sequer viu Jonas, ouviu Jonas clamando. O povo é que evangelizou o rei. A notícia chegou no rei. Chegou esta notícia ao rei. Tem um homem aí pregando isso. E o povo está, mudando o seu jeito de ser. O povo está se cobrindo de pão de saco, estão jejuando. E ele se levantou do seu trono. Irmãos, Jonas era da onde? Do reino do norte.
reis que ouviram os profetas e o que fizeram? Negaram ao Deus vivo. Esse rei que nunca tinha ouvido falar de Deus, um pagão, adorador de falsos deuses, quando ouviu isso, se isso aqui não é o poder de Deus para salvar alguém, irmão, o que é? É impossível aquela pessoa ser salva. Nós somos muito incrédulos, não é? Jonas tinha tanta certeza da salvação daquele povo que ele não queria que fosse salvo. E nós duvidamos do poder de Deus. Ah não, para salvar aquele feiticeiro a gente tem que fazer um negócio assim na igreja parecido com a religião dele para ele vir. Oh meu Deus do céu. Que heresia, que maldade. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre o cinza. Irmão, o cinza pega fogo? Arrependimento não tem por onde correr. Está entendendo? Arrependimento é feito na cinza. Não tem combustível para a autojustiça, não tem nada disso. Ele se assentou na cinza e isso simboliza isso. Amém? E fez-se proclamar e divulgar em Nínive por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os leve ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, se voltará a Deus e se arrependerá, se apartará do furor da sua ira, de sorte e não pensamos. A pergunta que fica é: o que garante que Deus não iria fazer o que prometeu? Porque Jonas não mentiu. Isso aqui é uma parte interessante do texto. Eu vou destruir vocês daqui a 40 dias. Mas o que garante que Deus não iria fazer o que prometeu? Amém? Deixa eu explicar. A fé deles na palavra de Deus, irmãos, foi o suficiente para eles entenderem que só haveria mudança da parte de Deus. Preste bem atenção. O que garantiria que Deus não iria destruir eles? A fé de Deus foi o suficiente para eles entenderem que só haveria mudança da parte de Deus se eles mudassem. Porque Deus não muda. É por isso que quando eles creram, o texto já fala logo, eles proclamaram jejum se vestir de pano de saco. Eles entenderam, se Deus não muda, eu tenho que mudar. Isso é fé. Está entendendo? Se Deus não muda e Ele realmente não muda, o que me garante que eu não vou ser destruído? Eu tenho que mudar. Versículo de número 10 fala bem assim. Agora, talvez seja o versículo de maior tensão no texto, né? Porque ele fala, quem sabe Deus não se arrependerá, né? E aí, o 10 fala bem assim, ó. Viu Deus o que fizeram? Eles mudaram. Como se converteram do seu mau caminho. Pararam de praticar iniquidade e violência. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria. E não fez. O texto diz, Deus se arrependeu do mal. Nós já estamos indo, filho. Irmãos, no hebraico, às vezes as pessoas querem resolver essa questão do arrepender de Deus com semântica de palavra, mas isso é ilusão. Bem? No hebraico, a palavra para arrependimento, usada aí no texto, é a mesma usada para os homens. Aí o texto, a palavra é usada em relação a Deus. Deus se arrependeu. Né? É a mesma usada para os homens. Só que aí tem um grande problema, né? Qual é o problema, pastor? É que quando você faz isso, você está atribuindo a Deus o quê? Pecado. Porque arrependimento é o quê? Eu deixo o mal, eu deixo de praticar o pecado, não é? Eu me arrependi, eu estou fazendo algo errado, e eu deixo de fazer aquilo. É a mesma coisa se você falar essa palavra que é usada para o homem parou de fazer algo errado, está fazendo o que é certo, ou seja, ele se arrependeu.
arrependeu e você usa isso para Deus, é complicado, porque Deus, como Deus pode se arrepender se ele nunca peca? Ou Deus peca? Deus disse que Deus não peca. Ele é santo, santo, santo. Então como é que eu posso usar a palavra arrepender se Deus não peca? Por que Jonas usou essa palavra? Como entender isso então? Preste atenção, irmãos. Quando Deus se arrepende, duas coisas acontecem. É isso que a Bíblia vai falar. Quando essa palavra é usada em relação a Deus, duas coisas acontecem. A primeira está lá em Gênesis. Olha lá. Gênesis capítulo de número 6. Quando Deus se arrepende, duas coisas acontecem. Gênesis capítulo de número 6. Versículo número 5 e 6. A mesma coisa que Jonas fala lá, né? Viu Deus, e aqui também, ó. Viu o Senhor, viu Deus, viu Yahvé, que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que Deus viu lá nos Ninivitas? Que eles mudaram. Amém? E aqui Deus criou a humanidade com um propósito, mas eles desvirtuaram o propósito. Amém? Estavam praticando tudo que é errado. Amém? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Quando Deus se arrepende, como se arrependeu aqui em Gênesis 6, 5, 6, é ira e destruição. Preste bem atenção, quando você encontrar essa palavra arrependimento, você vai encontrar nesses dois textos. Deus se arrependeu para a ira e perdição daquele povo. Já no caso dos ninivitas, agora eu achei sossego. Eu fico imaginando os irmãos ouvindo o áudio. Que entrou um bichinho aqui na igreja e as irmãs estão apavoradas. Não é a ira de Deus aí. Mas acho que agora o bichinho sossegou. Amém. Vamos lá? Então, quando Deus se arrepende, é para ira e destruição. Ou é graça e salvação. É nesses dois textos. Deus se arrependeu, então ele destrói. Deus se arrependeu, então ele salva. Quando o texto bíblico fala que Deus se arrepende, o Espírito Santo está nos mostrando quem Deus é. Está mostrando os atributos de Deus. Amém? Então não tem muita confusão. Tem que ficar discutindo muito isso. Amém? Quando o texto bíblico fala que Deus se arrepende, no caso dos ninivitas em Gênesis, o Espírito Santo está apenas nos mostrando quem Deus é, está nos mostrando os seus atributos. Ele é Deus que se ira todo dia contra os perversos, ele não tem como inocente culpado. É isso que o texto de Gênesis está falando. Não pense que Deus vai passar a mão na cabeça, ele se arrepende e destrói. Ele é Deus cheio de graça e misericórdia para abençoar aqueles que pela palavra se arrependem dos seus maus caminhos. Que Deus se arrependa e possa nos salvar todos nós aqui. Porque se você olhar bem, qual é o seu destino eterno? O que a Bíblia fala de você? Você merecia o quê? O pecado. Então nós podemos falar com temor e tremor.